Olá, bom dia. Vamos a mais uma devocional, os nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. 25º dia, quais são os temores ao avivamento? O texto de Atos 20 diz o seguinte: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, de 22 a 24. A pessoa que anda com Deus tem uma segurança extraordinária. Deus não permite uma prova além do que possamos suportar. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, não devemos temer pessoas nem situações. No texto, Paulo está afirmando que não sabe o que lhe acontecerá em Jerusalém. Somente sabe que haverá prisões e sofrimentos. Ele foi cheio de coragem, porque a sua entrega nas mãos de Deus foi tal que ele já considerava sua vida perdida. Queria apenas cumprir a missão. Infelizmente, existem pastores e líderes que não têm esta coragem. Ao contrário, estão cheios de temores. Não buscam avivamento pessoal e não levam suas igrejas a uma vida mais profunda com Deus por alguns medos. Medo de perder posições. Quantos pastores entram numa situação de subserviência aos homens e não de submissão total a Deus para manter sua posição? Sabem que, se pregarem sobre determinados assuntos, as oposições se levantarão e eles poderão perder sua posição. Medo de ser criticado. Quando você começa a buscar a Deus e levar o povo a buscá-lo, pode esperar as críticas e oposições, tanto na sua igreja local como na sua denominação. Alguns estão mais preocupados com o que os homens pensam do que o que Deus pensa. Medo de perder salário. Alguns pastores temem que poderão ser desligados da igreja e perder seu sustento se pregarem assuntos que alguns líderes não gostam. Se a verdade ofende as pessoas, vamos parar de proclamá-la? Alguns assuntos tornaram-se proibidos em alguns lugares, mas se a palavra fala deles, vamos pregar. Jesus confrontava e pregava o que muitos religiosos não queriam ouvir. Medo de perder o controle. Há pastores que dominam o rebanho de uma forma tal que as pessoas não têm liberdade na vida cristã. Tais pastores sabem que, se vier um avivamento espiritual, eles perderão o controle de algumas situações. Os crentes no poder do Espírito começarão a fazer novos discípulos. A igreja começará a crescer. Alguns ministérios surgirão espontaneamente. É uma bênção quando não sabemos mais o que está acontecendo, apenas o que Deus está no controle. Medo das mudanças. Algumas igrejas estão vivendo há anos numa tradição. Seus membros têm medo de sair da rotina. Alguns dizem: há 40 anos que fazemos dessa forma, por que vamos mudar? As mudanças sempre nos tiram da zona de conforto. O avivamento faz um reboliço na igreja, assim como aconteceu no Vale de Ossos Secos. Alguns acham que as coisas estão saindo fora do lugar, mas do ponto de vista de Deus, elas estão entrando no lugar certo. Vamos orar por um grande avivamento espiritual e ter coragem para enfrentar as oposições humanas. Deus estará do nosso lado e no final ele receberá honra e a glória. Alguns motivos de oração. Peça a Deus que encha os pastores e líderes das igrejas com ousadia e coragem para levar seus liderados ao avivamento espiritual. Ore para que Deus liberte os cristãos dos temores humanos, que tenham apenas o temor de Deus. Ore para que venha um avivamento espiritual. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. Clamamos em favor dos pastores e líderes da tua igreja.
para que eles sejam cheios do teu espírito, que haja sobre cada um verdadeiro avivamento espiritual, que eles conduzam o seu rebanho a esse encontro real, verdadeiro com o Senhor e um verdadeiro avivamento. Oramos para que o Senhor liberte todos os cristãos, a começar de nós, do temor dos homens, dos temores noturnos, até porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que tenhamos apenas o temor reverente do Senhor. Clamamos ainda para que o Senhor derrame um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento espiritual sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja e sobre a nação brasileira. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo. Em breve estaremos postando uma nova devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Grande abraço a todos.